Você já sentiu aquele vazio dentro do peito? Aquela sensação de que está faltando alguma coisa em você. E não se tratam de coisas externas, mas sim de algo interno. Esse é o problema de muitas pessoas nos tempos atuais. Na verdade, isso já acontece desde os tempos antigos. Os nossos antepassados passaram por isso, inclusive, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente vê que muitos homens e mulheres de Deus do passado passaram por situações difíceis que lhe causavam essa angústia dentro de si. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui falando sobre essa questão de tratar a nossa alma. E eu tenho lançado vídeos frequentes aqui para vocês falando sobre isso e eu percebi que muitas pessoas estão necessitando desse tipo de conteúdo. E isso para mim não é novidade porque eu lido com pessoas assim. Eu vou falar dentro da igreja porque eu já estou dentro da igreja há muitos anos e eu já vi todo tipo de situação, já conheci pessoas com vários problemas diferentes, já conversei com muitas pessoas também porque eu sempre fui de linha de frente de igreja, sempre ministrei e já conversei com várias pessoas que têm esse problema de se sentirem vazias. Sabe aquele vazio que você percebe que é como se tivesse um buraco dentro de você? E parece que nada do que você faz preenche. E nós temos aquele equívoco de pensar que coisas vão preencher o nosso vazio interno. Eu não sei se já aconteceu com você, de você querer muito conquistar algo e você idealizar que após conquistar aquele algo, que a sua vida vai melhorar. Aí você quer comprar uma casa e você começa a implantar em sua mente que após comprar aquela casa, o vazio que tu sente hoje, morando de aluguel, vai ser preenchido. E aí você foi lá e trabalhou, se esforçou, juntou um dinheiro, conseguiu comprar uma casa própria. E ao ter a casa própria, você se deu conta de que as coisas continuam do mesmo jeito. Aí você não tem um carro, você anda de ônibus ou anda de Uber, enfim, anda de outras formas. Aí você compra o carro e vê que o negócio melhora, é claro, que você vai ter uma forma de se locomover melhor, você vai poder sair e voltar quando você quiser. Levando em consideração essa questão de transporte, você não vai ficar dependendo de outra pessoa para te transportar para lugares, mas você percebe que as coisas continuam do mesmo jeito. E isso acontece em outras situações também. Ao longo da minha vida eu cometi esse erro várias vezes de pensar que coisas iriam me preencher. E aí quando eu conquistava eu via que tudo continuava igual. E eu tenho certeza que pessoas que vão entrar aqui nesse vídeo vão se dar conta de que passou por isso já ou passa. Mas eu quero que você pare um pouquinho para refletir e se perguntar se você sente esse vazio dentro de si. E eu quero te falar que se caso você sente esse vazio, que você entenda que nada aqui dessa terra, coisas materiais, não vão preencher. Esse vazio interno é algo que você tem que preencher de outras formas. Então essa ideia de pensar que coisas materiais vão preencher esse vazio em tua alma tem que cair por terra, porque não vai preencher. E como que esse vazio é causado? Eu creio muito que as situações que nós passamos ao longo da nossa vida contribuem muito para isso. Nós passamos por percas. Quantas pessoas tu já perdeu ao longo da vida? Assim, no sentido de pessoas que faleceram ou até mesmo pessoas que passaram pelo seu caminho ali, que você tinha um certo apego, mas que em algum momento ela saiu da sua vida, saiu do seu caminho e você sente aquele vazio ali que aquela pessoa acabou deixando em você, aquele buraco que a ausência daquela pessoa deixou em você. Eu já vi pessoas que após terem perdido um filho, um marido, ficaram com esse vazio dentro delas e nada preenche. E a pessoa ficou presa ali na dor
E dói ver pessoas sofrendo tanto assim. Ver que tem tantas pessoas que estão presas em coisas passadas, em pessoas que já se foram. Tem gente que perde assim um ente querido e acaba se enterrando junto com a pessoa. Começa a questionar. Ai, meu Deus, por que o Senhor levou essa pessoa? Eu já passei por isso uma vez que eu perdi um pastor. Na verdade, na época que ele faleceu, ele já não era mais o meu pastor, porque eu tive que sair da igreja por conta de distância. A igreja era muito longe para mim e eu acabei ficando sem ter com quem ir e parei de ir. Só que ele foi uma pessoa que me incentivou tanto ao longo da vida e eu acabei tendo que sair da igreja por conta disso mesmo. Mas ele ainda era um amigo, mandava mensagem para mim, me incentivava de longe. E foi uma pessoa que teve tanta influência em minha vida que o fato de eu estar aqui na internet hoje é porque ele foi uma pessoa que me incentivou bastante. Eu tive outras pessoas assim que me incentivaram, mas ele ficou assim muito marcado porque ele acreditava em mim, mais do que eu mesma. Quando ele faleceu, eu fiquei tão inconformada com aquilo que eu passei anos questionando a Deus e sem aceitar. Eu questionei a Deus o porquê o Senhor levou ele tão novo e que hoje ele não está aqui para ver tudo que Deus tem feito e que muitas coisas que ele falava para mim fazer e que eu fiz tem dado certo, tem fluído. Então eu fiquei questionando a Deus por muito tempo e eu fiquei presa ali naquilo. Só que chegou um momento que eu percebi que aquilo me fazia mal. Eu não estava bem com aqueles questionamentos. Primeiro porque eu estava fazendo algo que se chama atitude de rebeldia, que é quando a gente quer questionar a vontade de Deus. É como se eu quisesse dizer para Deus que ele não está certo em ter levado a pessoa, entendeu? Então eu me vi nessa situação e eu pensei, nossa, isso daqui não é certo. Eu estou tendo uma atitude rebelde contra o próprio Deus, porque eu ficava muito chateada. E aí depois de um tempo eu comecei a refletir sobre isso, e comecei a orar, e fui aceitando e entregando e permitindo que aquele vazio saísse de dentro de mim. E Deus foi colocando pessoas. Eu conheci ótimos líderes. Eu tenho ótimos líderes hoje. E eu fui dando espaço para que aquele vazio ali que foi deixado fosse preenchido. Então possa ser que esse vazio que você sente hoje esteja relacionado a uma perda que você teve de alguém muito importante. Uma separação, uma perda de um filho, de uma mãe, de um pai, de qualquer pessoa que foi importante na sua vida e que você sente falta. E possa ser que você não esteja aceitando a vontade de Deus, assim como eu acabei de confessar para você que eu fiquei por um bom tempo, por anos, não aceitando a vontade de Deus. Mas quando eu entendi que as coisas aconteceram justamente como elas tinham que acontecer e por conta de um propósito, eu comecei a deixar e eu comecei a ser preenchida. Eu convidei o próprio Deus para preencher esse espaço dentro de mim. Quando você começar a entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, ainda que aquilo que acontece em sua vida sejam coisas que aparentemente são ruins, são imperfeitas e desagradáveis, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Isso não quer dizer que tudo que Deus vai fazer, você vai enxergar de um modo agradável. Tem coisas que Deus pode fazer que aos seus olhos pode ser ruim, mas no final você vai ver que tudo coopera para o seu bem. Quando nós falamos de perdas, é bem difícil a gente relacionar uma perda com uma coisa boa, porque perder não é bom. Quando a gente perde uma pessoa, isso não é bom para nós. Aos nossos olhos é difícil, é doloroso você perder alguém que você ama. Às vezes a gente vê uma pessoa que faleceu que a gente nem conhece. Nunca tivemos nenhum tipo de contato e aproximação e a gente sente aquela tristeza, aquele sentimento de luto. Imagine uma pessoa que você conhece, que você ama, que você esteve perto. É difícil, de fato. Mas eu quero que você entenda que você precisa começar a aceitar os fatos. Pense que o fato de você não aceitar que a pessoa não está mais perto de você, que a pessoa não está mais aqui, não vai trazê-la de volta.
Então isso foi uma coisa que eu comecei a implantar em minha mente. Olha, eu ficar pensando isso não vai trazer o pastor de volta. Ele já foi, ele está com o Senhor, a missão foi cumprida. Então ele deixou os frutos aqui. E eu comecei a introduzir no meu pensamento isso, que eu estava sendo egoísta também. Por quê? Eu estou falando de uma pessoa que era tão íntima de Deus, que foi uma das poucas pessoas que eu conheci ao longo da minha vida que tinha aquele nível de intimidade com Deus, que amava a Deus mais do que todas as coisas e que daria tudo nessa terra aqui, tudo que ele pudesse dar, ele dava para poder estar com o Pai. Uma pessoa que viveu plenamente. Então, quando eu comecei a entender isso, eu pensei, realmente, eu tenho certeza que ele está mais feliz agora e que ele estava cansado e precisava descansar. E descansou. Então, às vezes, eu me pego em situações assim de egoísmo, de pensar muito em mim e não pensar no outro. E eu tenho certeza que aquilo foi o melhor para ele naquele momento. E foi assim que Deus quis fazer. Então, se você é uma pessoa que está preso ainda a pessoas do passado, isso está te trazendo um vazio, uma angústia. Eu quero que você entenda isso aqui, que a não aceitação da situação não vai fazer com que a pessoa retorne para a sua vida, para o seu caminho. Tem pessoas que passam pela sua vida e que têm um propósito, e após cumprir o propósito, ela vai ser retirada. E é assim, e tudo bem. Ao longo da sua vida vão entrar pessoas e vão sair pessoas o tempo todo. E em outros casos, as pessoas vão falecer porque tinha que ser assim. Ou talvez aos seus olhos não tinha que ser assim, porque eu sei que eu posso estar falando também com pessoas aqui que estão me assistindo que têm um ente querido que escolheu um caminho errado na vida e acabou morrendo cedo. Você pensa, nossa, não era para ter sido assim. Ou também pessoas que passaram por injustiças. Eu já conheci casos de pessoas que morreram inocentemente por causa de uma bala perdida e coisas do tipo. Mas não cabe a nós questionar o porquê disso ou daquilo. É algo que você tem que aprender também. É a parar de questionar demais essas coisas. Tem casos que vão acontecer que a gente não vai entender nunca, mas vai acontecer e pronto. E questionar não vai resolver o problema. Eu sei que vão entrar pessoas aqui que têm tudo na vida. Eu já conversei com uma pessoa uma vez que ela tem tudo. Tu sabe o que é tudo? Tudo que você sonha em ter, a pessoa tem. Tudo de bom. Tem uma vida maravilhosa. Não tem problemas financeiros. Não tem problemas que a maioria de nós temos. Nem tem por que se preocupar com coisas que a pessoa estava se preocupando. E eu conversando, eu pensei, nossa, a pessoa estava depressiva, ansiosa, fazendo tratamentos assim, porque tem um vazio dentro dela. E aí, quando a pessoa tem tudo, tem uma família estruturada, tem uma vida próspera, está com a vida encaminhando aparentemente bem, e ela tem aquele buraco dentro dela que ela não sabe explicar de onde é que vem. Eu quero ler para você aqui Eclesiastes 3:11, que diz assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Então a Bíblia está falando que no coração do homem existe o anseio pela eternidade. Eu creio que esse buraco que você tem dentro de você é algo que Deus, ele pode preencher. Está entendendo? Por mais que você diga assim, mas isso daqui é um problema que eu estou tendo, é uma depressão, é uma ansiedade, mas experimente quando você estiver passando por momentos assim de crises intensas, que você estiver com aquela tristeza profunda, experimente falar com Deus. Experimente chorar mesmo com a boca no mundo, sabe? Você gritar, rasgar a sua alma, assim como Davi fazia. Você vai ver que você vai ter um alívio dentro do seu coração. Possa ser que depois de um tempo você volte a sentir, mas aí você vai lá de novo e ora de novo e se rasga de novo. E você vai ver que com o passar do tempo você vai começar a ser preenchido por Deus.
Eu lembro que quando eu era adolescente eu tinha um buraco assim, que era uma tristeza que do nada ela vinha. E eu pensava, é falta disso, é falta daquilo outro. Sendo que na verdade era o anseio pela eternidade. Eu precisava ser preenchida por algo que é eterno, sabe? Não por coisas passageiras. E você pode pensar que, na verdade, você está sentindo falta de algo daqui da terra e não é. Você está sentindo falta de algo que é eterno. E o eterno pode te preencher. Nós vivemos em tempos tão corridos, tão ansiosos, que parece que a gente não tem tempo para nada. O nosso dia todo é preenchido, 24 horas. Você preenche ali as 24 horas do seu dia com tanta coisa. E ainda assim, quando acaba o dia, você pode parar e se sentir vazio. Você já percebeu isso? Nossa, são 24 horas do dia preenchido com tanta coisa que eu tenho que fazer ao longo do meu dia, da minha semana. E ainda assim eu me sinto vazio. Por que isso acontece? Aprenda a se reconectar com o Pai, porque isso é importante. Tem muitas pessoas que você vê aí na mídia, na internet, que tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tudo que você vê ali. E a pessoa sente um vazio quando entra em casa. Eu não tenho nem um pouco de dúvida que a maioria desse povo aí que está exposto, você vê ali aquela alegria, aquela felicidade, enquanto estar ali no meio da multidão, exposto. Mas quando entra em casa, é um vazio, uma tristeza. Então eu quero te convidar a parar um pouco nesse momento e a se permitir ser preenchido pela eternidade. Pare de ficar querendo encher o seu tempo de coisas, fugindo desse vazio, porque eu percebo que tem pessoas que preenchem muito a sua vida com coisas, com tarefas, atividades, e na verdade ali é uma fuga para a pessoa não ter que lidar com aquele vazio, com a tristeza, porque se parar, vai começar a sentir. Eu já convivi com uma pessoa que era assim, muito ativa na igreja, fazia e acontecia, mas eu sabia que aquilo ali era uma fuga, porque se a pessoa ficar parada, ela começa a pensar na dor, pensar no sofrimento, porque ela ainda é inconformada com o que aconteceu. E isso daqui não é uma crítica, gente, eu estou fazendo um convite para você deixar um pouquinho essa dor, essa mágoa, essa angústia e permitir que esse vazio seja preenchido, que ele comece a ser preenchido por Deus. É você permitir que Deus ele conduza a sua vida do modo que Ele quer, ainda que você não entenda, mas que você comece a aceitar a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Então pare de ficar fugindo e comece a permitir olhar para essa dor, comece a olhar para esse vazio, comece a dar mais atenção para isso e a resolver esse problema, porque não adianta você ficar empurrando coisas com a barriga, porque vai chegar o tempo que você vai ter que lidar com o problema assim de frente. E aí? Então é melhor você começar a olhar um pouquinho para dentro de você e a observar se você tem isso dentro de você e você está ali camuflando, preenchendo com coisas que na verdade não servem para preencher esse vazio que você tem, que não é fora, é dentro. Então, se você quiser, eu te faço um convite para orar comigo agora, desse jeito aqui. Eu quero que você repita essas palavras junto comigo, conforme for falando, você vai repetindo também. Senhor, eu reconheço que há um vazio em minha alma e que só em Ti eu posso encontrar a paz que eu preciso. Eu quero pedir que o Senhor entre em minha vida e me restaure e me preencha por completo com a Tua paz, com o Teu amor. E a partir de hoje eu não quero mais ser uma pessoa vazia, mas eu quero ser preenchido pelo Senhor, pela Tua paz, pelo Teu amor, porque eu não quero mais viver dessa forma. Me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então vem e me dar esse suporte, Pai, me dar esse apoio. Em nome de Jesus. Amém. Pronto.
É só isso. Peça a ajuda dele. E o primeiro passo é você reconhecer que você tem o problema. Você precisa de ajuda. A partir de hoje, pare um pouquinho. Reflete um pouco. Olha para dentro de você. E pensa, será que eu tenho esse vazio dentro de mim que eu estou tentando preencher com coisas da terra? E aí depois você se permita começar a solucionar esse problema. Eu espero muito que você tenha sido edificado com mais essa mensagem aqui. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.